A minha família, dona Rosângela, é de lá. Eu sou de lá da Bahia. E assim, meu interior, que é em Rio Real da Bahia, eu lembro que quando a eleição de 2018 aconteceu, eu tive lá, e aí minha mãe, ela votou em, em Bolsonaro, porque minha mãe, a igreja orientou a votar em Bolsonaro, que minha mãe é da igreja quadrangular. E meu pai, ele não tem religião, ele é católico, e o padre lá orientava a votar em Haddad. E aí meu pai, já assim, não votava só por isso não, porque meu pai era muito Lula, porque Lula era pai do pobre, porque Lula melhorou isso, porque melhorou aquilo, e etc e tal. E um irmão meu seguiu meu pai, a minha irmã votou em Bolsonaro, eu votei em Bolsonaro, um outro irmão meu que mora no sertão da Bahia, em Capim Grosso, também votou em Bolsonaro. E era uma rivalidade muito grande lá na cidade. E assim, 80% das pessoas lá eram petistas. Né? A Bahia era infestada de petista. E quem era Bolsonaro lá era caladinho, se manifestou no dia da urna. Só para a senhora ter uma ideia, quando apuraram os votos no segundo turno, lá o Haddad teve 80% dos votos e Bolsonaro teve apenas 11% dos votos. As outras pessoas que não queria votar em Haddad e não queria votar em Bolsonaro terminaram votando nulo e em branco. Eu sei que o resultado é que lá Haddad teve 80% dos votos e Bolsonaro teve 11%. Passado mais ou menos uns 2 anos depois que Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui lá fazer uma visita à minha mãe, passar um final de semana lá, eu, meu filho, minha sobrinha e tal. Quando a gente chegou lá, aí eu conversando com a minha mãe disse bem assim, a coisa aqui agora mudou, meu amigo. Quem falar de Bolsonaro aqui agora apanha. Eu disse, mamãe é mesmo, até seu pai agora, que era doente Lula, hoje disse que vota em Bolsonaro. Aí pronto, aí eu comecei a sair, conversar com as pessoas e aí não sabia do porquê. Lá tem um local da minha cidade que se a senhora plantasse mandacaru não dava. E aí, umas viagens aí da ministra Damares, ela foi fazer uma visita por uma questão, eu não sei bem de que foi, mas eu sei que ela passou lá para fazer uma visita lá para resolver umas coisas dessa questão da pasta dela e ela viu alguma situação lá e ficou muito triste com o que viu. E aí conversou com o Bolsonaro a respeito e disse que iria falar com o Bolsonaro a respeito, bateu fotos e tudo e levou e que aquilo não iria ficar assim. Só que, assim, as pessoas ainda eram apaixonadas pelo PT e mesmo vendo as modificações e um comportamento diferenciado, não iria acreditar naquilo. Pois bem, passado mais ou menos uns 2 meses, aí chegou uma equipe do governo federal lá, bateram foto e tal, para encurtar a conversa. É, que a maioria daquele pessoal tudo recebia Bolsa Família e por isso é aquela toda. Uma região boa mesmo, eu acho que deve ter mais ou menos assim uns 16 a 17 mil habitantes naquela região dessa situação. E aí foi feito irrigação, foi feito umas casas de farinha que o próprio governo fez, foi feito uma série de coisas que fizeram lá. Local para distribuição da mercadoria onde o pessoal plantava e o pessoal ali mesmo já vendia e dali mesmo já mandava para outro local, ou seja, minha mãe disse que com um ano aquele pessoal, tudo que recebia, Bolsa Família, todo mundo entregou a Bolsa Família porque todo mundo estava trabalhando, todo mundo tinha o seu dinheiro. Eu digo para a senhora com muita emoção porque eu conheci a pobreza daquele pessoal ali. E quando a gente ia, né, porque o chão é um chão muito assim, é, que se a senhora molhar agora, daqui a pouco dá seco, não adianta uma chuva, é preciso uma irrigação séria para manter o solo úmido e o solo produzir. E aí quando eu fui para a casa de minha mãe, que eu disse que tinha assim, um pouco de uma serra, eu vi aquilo tudo verde. O que antes a gente só via, sabe, chão. E eu vi aquilo tudo verde quando eu cheguei em casa, que minha mãe me contou, quando eu passo eu até choro até hoje. E as pessoas mudaram a vida. Hoje a senhora chega lá e a senhora vê a felicidade das pessoas, porque hoje elas comem, mas não de auxílio de governo federal. Hoje elas comem porque hoje elas trabalham, elas produzem. Tinha uma senhora lá, amiga de minha mãe, uns 80 e poucos anos, que vivia dessa questão de coisa de governo. Ela disse, meu filho, eu nunca pensei que um dia eu fosse viver de forma digna sem depender de governo. Sabe, isso é que move a gente, sabe? E a gente vê um bando de canalha que nunca fez nada,
querendo poder para roubar, para desviar dinheiro e agora querendo armar uma arapuca para perseguir um homem de bem. Que sabem que eles estão desesperados desse jeito, sabe? Porque eles sabem que ele ganha a eleição em primeiro turno. Porque eles sabem perfeitamente que essas pesquisas que aí estão, dona Rosângela, elas são mentirosas, porque se elas fossem verdadeiras, se eles tivessem conhecimento disso, faltando apenas um ano e pouco para uma eleição, eles teriam uma certeza de que eles iam estar eleitos, eles não estariam fazendo o que eles estão fazendo. Há uma contradição muito forte de quem mostra umas pesquisas onde Bolsonaro perde, não vai nem para o primeiro, segundo turno, para o que eles estão fazendo com Bolsonaro. Isso eu garanto para a senhora. Mas Deus é pai dessa nação. E Deus vai erguer homens e mulheres de bem para colocar Bolsonaro no poder, porque o Brasil não merece mais essa esquerda que desrespeita, que não tem ética, que não tem moral, que não tem decência, que não tem nada. Pode acreditar nisso. Eu acredito em Deus.